Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui para mais um vídeo nesse canal. Muito obrigada por todas as mensagens, curtidas, like, compartilhamento que vocês têm feito aqui no meu canal para ajudar a crescer. Se Deus quiser, logo logo vamos bater 1000 inscritos. Estamos chegando, pessoal. Muito obrigada mesmo. No vídeo de hoje eu decidi abrir mais um pouquinho da minha vivência pessoal, né, para falar sobre um tema que eu acho muito importante ainda hoje em 2025. Mas eu quero falar com vocês de como foi que eu perdi o meu irmão. Vou falar para vocês aqui que esse vídeo pode ser um pouco sensível para aquelas pessoas que têm, né, algum tipo de gatilho com relação a doenças, porque o meu irmão, ele faleceu de uma doença que acomete a nossa comunidade desde os anos 80, quando, né, Deus estourou o boom do HIV e AIDS, e o meu irmão, ele faleceu justamente por essa doença. Para você que nasceu nos anos 80, 90, até meados de 2000, mas 80 e 90 é o principal, com certeza. Vocês ouviram falar muito sobre essa doença, né, que acometeu é, muitas pessoas no mundo inteiro. E a sociedade colocava naquela época, como pode dizer que até hoje também às vezes coloca a culpa dessa doença ter se propagado justamente pela nossa comunidade, né? A comunidade LGBTQIAPN+. Para quem não sabe, nos anos 80, essa doença, que é o HIV e AIDS, era tratada como a peste gay. Tem um documentário muito maravilhoso na Netflix, onde vocês podem procurar muito mais informação, que é do Drauzio Varela, que eu assisti logo que meu irmão veio a falecer, e eu não sabia muito sobre a doença, e eu fui pesquisar e eu achei esse documentário que se chama Carta para Além do Mundo, que fala muito sobre essa doença nos anos 80 e como era tratada, né? Começar esse assunto, meu irmão nasceu, né, na década de 80, então com certeza ele já foi criado com essa vivência, sabendo que essa doença, se você pegasse, seria fatal. Quando meu irmão ele veio a falecer dessa doença, eu estava vivendo o auge da minha carreira aqui em São Paulo em relação à dança, fazendo shows, fazendo eventos, viajando pelo Brasil inteiro. Então, quando eu soube dessa notícia que ele tinha falecido lá em Manaus dessa doença, para mim foi assim, o meu mundo naquele dia caiu, porque eu costumo dizer que que eu trabalhava e trabalho ainda, né, com a minha imagem, com a minha dança, fazendo outras pessoas felizes, né? Com o meu entretenimento que eu trago. E eu pensava muito que como é que eu ia viver sabendo que o meu irmão faleceu, né? O meu irmão que sempre esteve do meu lado, que sempre esteve me apoiando em todas as decisões que eu tinha, né? Até aquele ponto, ele sempre me respeitou muito e saber que eu não teria mais ele do meu lado, para mim naquele momento foi assim horripilante. A gente sabe, né, que o HIV e AIDS ele não é uma doença que ele acaba, né, tirando a vida da pessoa muito rapidamente, não. Ele vai, né, aos poucos, cada vez mais abaixando a imunidade da pessoa e aí ao longo do tempo ela vai, né, adquirindo outras doenças. Para quem não sabe, HIV é uma coisa e AIDS é outra coisa completamente diferente. O HIV é o vírus que você tem dentro do seu corpo, que se você não se cuidar, que hoje em dia já existem muitos medicamentos que você pode, né, procurar aí o SUS e você pode se tratar. A pessoa não toma os medicamentos, não passa pelas consultas, ou até mesmo nem sabe que tem o vírus, aí sim ele vai, né, acabando com a sua imunidade e aí vira a AIDS. E a AIDS, quando a pessoa fala assim, a pessoa morreu de AIDS, ela praticamente não morreu da palavra AIDS, da doença em si AIDS, né? Ela morre em consequência da baixa imunidade que abre porta para outras doenças. Eu vou deixar aqui na minha tela algumas informações adicionais sobre essa doença, né? E quando, com certeza, o meu irmão soube naquela época, né, que já tinha medicamentos para se cuidar, ele acabou falando com o médico ali numa conversa franca, isso a gente soube depois, né, dele ter falecido, que ele assinou um termo para não se cuidar. Eu soube que o meu irmão assinou esse termo, né, com os médicos, que ele não ia se cuidar. Na minha cabeça passou tanta coisa, passou tantas perguntas, por que ele fez isso, por que ele escolheu fazer isso, se, né, há 10 anos atrás já tinham medicamentos, se há 10 anos atrás as pessoas já não morriam, né, do HIV e AIDS, porque tinham, tem até hoje medicamentos que você pode tomar, né,
todos os dias e acaba você não morrendo da doença. Mas aí eu me pego refletindo em tudo o que o meu irmão ele costumava ouvir na adolescência e até mesmo sendo criança, né? Para quem não sabe, muitos artistas faleceram na década de 80 e 90, quando estourou, né, o boom do HIV e AIDS. Muitos artistas é, que lutavam até mesmo pela causa LGBTQIAPN+, eram vistos, né, na televisão de uma maneira muito triste, aonde a televisão mostrava eles praticamente pele e osso, né? Acho que o caso mais famoso que teve em relação a essa doença foi o do Cazuza, né? Que é onde uma revista, na época, foi manchete, né? Da capa da revista, o Cazuza em um estado, né, da doença muito mais aflorada. E eu acho que a mídia em si, a sociedade, as pessoas que nasceram entre 90, né, 2000, traz consigo essa carga de ver na mídia, de ouvir de familiares, de ouvir de amigos, que se um dia você pegar essa doença, você iria, né, partir dessa para outro plano. E aí eu costumo pensar que o meu irmão ouviu tanta coisa, viu tanta coisa, ouviu tanta coisa dos nossos familiares, de tios, de primos, que nessa época, né, a gente sabe que as pessoas não tinham muita papa na língua e falavam o que tinham para falar. E o meu irmão tomou essa decisão justamente por não conseguir ter essa capacidade de enfrentar, né, a família, de não ter tido essa capacidade, e tá tudo bem, de enfrentar a sociedade. Então ele acabou, né, assinando esse termo, acabou fazendo com que a doença se propagasse cada vez mais. E eu lembro que ele faleceu, se não me engano, em abril. E eu tinha visto ele em janeiro e dezembro. E para vocês verem como a doença é muito traiçoeira, eu não tive nenhum tipo de olhar para ele em relação a o meu irmão tá doente, o meu irmão está com alguma coisa, eu preciso conversar com ele sobre isso. E naquele tempo ele já sabia, né, que ele estava com a doença, ele já sabia que ele não ia falar para ninguém, que ele já tinha assinado esse termo com os médicos, ele não ia falar para mim, porque se ele contasse para mim, com certeza eu como irmã não ia deixar, né, ele ter feito essa escolha que ele fez. Eu ia contar para minha mãe, contar para meu pai, ia tentar ajudar de alguma forma ele, mas se ele escolheu isso para a vida dele, se ele escolheu optar, né, por não começar esse tratamento, a gente não podia ter feito nada naquela época. O meu irmão, ele sempre foi uma pessoa de muita luz, de muita energia. Só quem conheceu ele sabe o quão maravilhoso ele era com as pessoas, muito festeiro, muito vaidoso ao extremo. Quem sabe também a vaidade não foi um dos pontos, né, com que fez o meu irmão a não querer, né, continuar um tratamento, não querer começar, na verdade, esse tratamento, porque a gente sabe que a doença ela é muito traiçoeira, ela acaba fazendo com que a sua aparência, né, como eu falei para vocês, quando já passa para o estágio da AIDS, a aparência do ser humano acaba, né, ficando muito feia socialmente. Então, ele pensou muito nisso também, né? Que ele não ia querer se cuidar pelo fato da aparência, porque ele era vaidoso ao extremo. E pensar que ele poderia ter tido uma chance e ele mesmo, né, escolheu não fazer isso, ainda hoje eu costumo dizer que me traz um pouco de culpa, sabe? Em algum momento eu acho que eu poderia ter feito alguma coisa, que eu poderia ter conversado com ele, que eu poderia ter ligado para ele em algum momento e conversado sobre esse assunto, né? Que não era muito debatido naquela época, hoje em dia é muito mais debatido. Hoje em dia a gente vê a mídia, a gente vê influenciadores vindo à mídia falar, se expor também, né? Justamente para ajudar outras pessoas. E esse vídeo é justamente para tentar ajudar alguém que está passando por isso atualmente. E dizer que o diagnóstico hoje em dia não é uma sentença de morte. O diagnóstico do HIV hoje em dia é apenas uma porta que se abre para você começar a entender ainda mais o seu corpo, começar a entender que você precisa se cuidar, né, de 3 a 6 meses, todo dia, procurar tomar os seus medicamentos. Se você está, né, se você recebeu esse diagnóstico, tenha plena consciência de que a sua vida não vai acabar, de que você vai viver, às vezes, muito melhor do que uma pessoa que parece ser saudável, mas não se cuida. A gente não se culpar pelo que aconteceu, apenas daqui
pra frente comece, né, o seu tratamento o mais rápido possível. Procure uma ajuda, às vezes uma terapia, aquela pessoa que você confia para conversar, para não deixar isso guardado com você. Também uma outra dica muito legal é você procurar influenciadores, né, como eu falei, procurar começar a se informar mais sobre a doença, que aí você vai entender que essa doença hoje em dia não é mais esse bicho-papão que a sociedade prega até hoje. Precisamos também entender que hoje em dia no SUS ele já nos proporciona, né, alguns medicamentos para pré-exposição e pós-exposição, né, que é o PrEP e o PEP. Então, se você não conhece também esses dois medicamentos, dá uma pesquisada, vai no seu ambulatório, fale com o seu médico, que ele vai conseguir te explicar melhor do que são esses medicamentos pós e pré, né, exposição. Com certeza, eles vão te indicar o melhor tratamento. Além, né, claro que eu não posso esquecer da camisinha, porque a gente sabe que além do HIV e AIDS, existem outras doenças sexualmente transmissíveis e que estão cada vez mais, né, com um número de aumento de casos, né, como por exemplo a sífilis. Aqui em São Paulo, parece que tá assim, todo mundo pegando sífilis, mulher. Então, cuidado aí, continue mantendo, né, esses cuidados sexuais que com certeza a sua longitude de vida vai durar muito. Na madrugada que eu recebi a notícia do falecimento dele, foi muito marcante para mim, porque estava eu e meu cachorrinho dormindo de madrugada e uma tia minha lá de Manaus me ligou e falou do nada, simplesmente, que o meu irmão tinha falecido, né? Mas em primeiro momento eles meio que esconderam a doença da família, né? Eu acho que por esse preconceito que eu falo para vocês, né? Que a pessoa pode morrer de qualquer coisa, menos de AIDS, né? Que já é esse nome horrível e rotulado que a sociedade prega, né, até hoje. E aí eu lembro que meu cachorrinho, ele também parece que ele sentiu a minha angústia, a minha tristeza, que eu fiquei desesperada, comecei a chorar e ele meio que veio me abraçando, me acolhendo, né? E naquele momento, assim, foi horrível para mim. Eu logo quis ver uma passagem para ir para Manaus, né? Para encontrar minha família e ver a melhor forma da gente se ajudar, né, naquele momento de perda ali, e chegar em Manaus e ver ali todo o procedimento que foi, do velório, foi muito chocante, foi horripilante. Até hoje eu tenho essa imagem dele ali no caixão, né? E eu falo que você tem uma imagem de um ente querido que você ama muito, que você, né, conviveu com a pessoa ali viva, transbordando energia, transbordando felicidade, e você vê a imagem daquela pessoa naquele estado ali, eu não recomendo pra ninguém, né? Eu perdi meu pai também há pouco tempo, mas meu pai foi de Covid, então rola todo aquele procedimento de que você não pode, né, ter velório, não pode ter caixão, então já foi rápido, então eu não vi o meu pai nesse estado, né? Ele ter a última lembrança do meu irmão ali, para mim, até hoje é muito chocante, é muito triste, mas eu sei que de algum lugar ele tá orando por mim, ele tá me resguardando. Hoje em dia eu sei que ele é meu anjo da guarda, que tá lá em cima, muito orgulhoso por toda a minha trajetória até aqui. O que eu quero trazer mesmo com esse vídeo é esse aprendizado, né, que eu tive, que eu comecei a estudar sobre o assunto. Hoje em dia eu sou um pouco mais letrada nesse assunto de HIV e AIDS, porém vocês podem procurar, tem muitas pessoas nas redes sociais que falam muito sobre esse assunto, né? Uma pessoa muito interessante que eu indico para vocês aqui é a minha mana Isa Potter, que ela é, né, uma militante da causa LGBTQIAP+, mulher trans militante, que vive com HIV, ela expôs isso, né? Então, nas redes sociais dela, ela sempre procura, né, ensinar, educar, letrar as pessoas para que a gente consiga, né, não pensar nessa doença mais como o estigma que era nos anos 80 e 90, de que pegou, morreu. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguma pessoa que esteja passando por isso, que recebeu recentemente o diagnóstico. Fique calmo, fique tranquilo. Pense que hoje em dia você tem a capacidade de se cuidar gratuitamente. É apenas você ter, né, respirar fundo, ir em uma consulta, conversar com o seu médico, se precisar conversar, né, com um terapeuta ou conversar com uma pessoa que te acolhe de alguma forma e entender que daqui para frente você vai precisar se cuidar ainda mais, porém sem o risco de vida. Bom, mana, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tentei falar um pouquinho com vocês sobre, né, esse assunto que ainda me pega muito em vários sentidos. Tentei falar da minha forma, como eu falei, não sou profissional, então quero que vocês entendam aqui
que se você está passando por isso, né, procure essa ajuda profissional, procure o SUS, que é um órgão fundamental hoje em dia para se tratar essa doença. Então, sempre procure se informar com profissionais, né, além dessas informações da minha vivência que eu passei, né, com o meu irmão. Tentem se informar além daqui. Deixa aqui seu comentário para mim de amor, deixa aqui a sua experiência, se você também já teve, né, a perda de alguma pessoa por alguma outra doença e essa doença fez você, né, entender que a vida ela passa tão rápido, gente, que a gente tem que dar muito valor para ela. Que às vezes só com a perda de um ente querido a gente consegue refletir o quanto a gente está parado, né? O quanto a gente fica falando que a vida tá ruim, mas querendo ou não, é a nossa vida aqui, né? A gente tem que sempre tentar ser a pessoa, né, melhor do que ontem. Isso é o ditado, se eu não me engano, né? Então, mana, logo, logo eu tô de volta aqui com mais um vídeo para vocês e tchau, tchau!